acabar comigo? Fedido, fedorento. Isso. Sai, lixo. Isso. Sai. Bosta. Isso. Preto, macaco, chimpanzé, Isso. orangutano. Bosta. Continua falando aí. Filmar os outros sem autorização, eu pego dinheiro. Isso. Lixo, preto, macaco, mesmo? chimpanzé. Sai de perto, tá... Me sigam lá no Instagram do Mundo Aliás. Eu acho aquela macaca muito macaca. A menina é preta, tem cabelo horrível, de pico de palha, e tem um nariz de preto, horrível. E o povo fala que a menina é linda. Aí essas pessoas vêm no meu Instagram, tipo, praticar como parece. Não, você só tá puxando saco porque é adotado, por favor. Filha, não é, entendeu? As pessoas brancas, com os olhos claros, vão ter uma filha preta, com cabelo de pico, e de nariz, e de nariz negro. Ah, eu tô mentindo, velho. You got him down, man. Let him breathe, at least, man. My stomach hurts. My neck hurts. Everything hurts. Olá, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar com vocês pelas imagens fortes que eu mostrei aí na introdução desse vídeo. É que, se você ainda acredita que o racismo não existe, ele existe e infelizmente ele está presente no nosso cotidiano. Infelizmente o racismo também está presente na arte, seja ela na música, seja ela na pintura, seja ela na escultura, né? E também ela esteve presente na sétima arte. Mas aí as produções hoje em dia elas são mais cautelosas, né, neste sentido. Eu gostaria de lembrar também uma coisa, que eu não estou aqui para defender essas obras, e sim explicar o porquê dessa repercussão negativa, o porquê delas serem consideradas aí racistas. Eu vou falar delas, e nessa lista tem um filme da Disney, um filme que a Disney se envergonha, né, e trancou esse filme no cofre para que ninguém tivesse mais acesso a ele, nem nós dessa geração, nem gerações futuras. Eu acho que isso bateu curiosidade de você, não foi? Então continue vendo esse vídeo, ele está um pouco longo, mas aí ele é um vídeo que é merecedor da sua atenção. Antes eu gostaria de frisar uma coisa, que de acordo com o IBGE, a população negra é a principal vítima de homicídios aqui no Brasil. Mas a violência contra os negros ela não está apenas nas armas de fogo ou arma branca ou qualquer coisa do gênero. Ela também está presente na agressão verbal. Pessoas que são desmoralizadas, né? São vítimas de racismo aí gratuitamente. Infelizmente o racismo sempre existiu, mas aí hoje em dia a coisa se intensificou mais porque pessoas parece que fazem questão de dizer que são racistas, sabe? Elas têm o prazer de mostrar que são racistas, né? De dizer que tem carta branca para isso. Gente, racismo aqui no Brasil é crime. E o mais grotesco disso é que essas pessoas, né, depois que elas são expostas, elas são diagnosticadas, né, com algum tipo de transtorno mental. Eu acredito que em casos de esclerose ou esquizofrenia, né, isso não é motivo, né, para tal atrocidade, né? Eu acredito que isso também não sirva de álibi porque, gente, é perversidade mesmo. Tem uma coisa que me deixa muito triste, é que existem negros que estão aí no parlamentar que poderia fazer alguma coisa pelos negros, né, pessoas de sua etnia, e não fazem, muito pelo contrário, eles atrasam ainda mais qualquer tipo de leis e projetos que poderiam, né, dar mais segurança aí à comunidade negra, e na verdade eles não fazem nada.
Gente, eu espero do fundo do meu coração que isso não seja a perversidade, né? Que isso seja o conforto de ter um cargo público, né? De importância, né? Ou qualquer outro tipo, né? Aceitação, né? Por esse povo aí que está no poder, que não fazem nada pelos índios, pelos negros. E eu espero que isso não seja racismo, né, contra pessoas de sua própria etnia. Porque, gente, do mesmo jeito que existem gays homofóbicos, judeus antissemitas, né, mulheres, né, que são antifeministas, infelizmente existem negros racistas. Bom, eu acho que eu já falei demais, né? Agora eu vou falar sobre os 3 filmes que são considerados racistas. Então, vamos pro vídeo. Bom, eu vou começar falando de um filme aí aclamado aí pela crítica, um filme que fez que foi bom na bilheteria, né? Que é E o Vento Levou. E o Vento Levou é um dos filmes mais conceituados e importantes da sétima arte. Ele também é referência quando se fala em clássicos. O filme foi laureado com 8 estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme, diretor, atriz, roteiro e um Oscar que entrou para a história, que foi a de atriz coadjuvante, para Rachel McDaniel, que foi a primeira atriz negra a receber um Oscar. Mas aí você se pergunta como E o Vento Levou pode ser considerado um filme racista e como a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood também foi considerada racista em uma época. Eu vou explicar para vocês. A Academia já foi racista, sim. No dia da premiação do Oscar, em que a Rachel venceu o Oscar de atriz coadjuvante, ela estava do lado de fora da cerimônia desde o início. Só pôde entrar depois que o anúncio na categoria em que estava concorrendo, que foi a de atriz coadjuvante, foi quando os seguranças liberaram a sua entrada. Mas por que E o Vento Levou é um filme racista? E o Vento Levou é considerado um filme racista, chegando a ser alvo de protesto, a ser retirado das plataformas de streaming. Isso aconteceu em junho deste ano, logo após uma onda de protestos contra o racismo se expandir nos Estados Unidos. E após 20 anos eu ter assistido E o Vento Levou, né, eu fui conferir e cheguei a uma conclusão de que o filme ele tinha um certo teor racista. Só que aí eu sou muito curioso e fui procurar saber a época em que o filme se passava, eu fui procurar saber por que eu, né, o vi desse jeito, né, o filme racista. Eu pesquisei e vou resumir para vocês. A Guerra Civil Americana foi travada em 12 de abril de 1861 e se encerrou em 22 de junho de 1865, nos Estados Unidos. Esse conflito foi entre os estados do Sul e do Norte daquele país. E essa guerra não era nada mais que a burguesia do Norte, que era contra a durabilidade da escravidão, para as novas terras do oeste estadunidense. Já a burguesia sulista almejava muito essa durabilidade. A guerra ocorreu após as eleições de 1860, onde elegeram Lincoln como presidente, que era do Partido Republicano, que hoje é o que conhecemos como partidos de direita. Resumindo, a galera que eram burgueses industriais do norte era contra a escravidão, porque eles defendiam a mão de obra livre e assalariada, fortalecendo assim o mercado interno e a indústria. Já o sul, que eram os burgueses agrários, eram a favor da escravidão, porque o seu solo era propício para o cultivo de algodão. Esse algodão era exportado para a Europa sem custos salariais.
A história de E o Vento Levou é passada nesse período, no estado da Geórgia, localizada no sul dos Estados Unidos. Isso explica muita coisa, não é? Eu não estou defendendo o filme, tá? Só gostaria de lembrar, estou apenas dando explicações do porquê que ele é considerado racista. Para quem nunca viu, eu recomendo e tire as suas próprias conclusões. Será que a Warner fez certo em tirar E o Vento Levou das plataformas de streaming? Bom, particularmente eu acho que sim. E concordo que o estúdio traga o filme, de volta com um prefácio falando sobre o racismo, narrado por um especialista no assunto. Porque se E o Vento Levou tem conteúdos racistas, ele não deve ser banido por isso, e sim mostrar que o racismo existe, e na época em que o filme foi rodado e lançado no cinema, o cinema ele não estava preparado para isso. Interessante que no filme Infiltrado na Clã, ele abre com um trecho do filme, que mostra a Scarlett ali no meio daqueles homens, daqueles soldados, e depois o filme segue para um discurso de ódio televisionado que, olha, é muito nojento. E ano passado, na premiação do Oscar, quando foi anunciado o vencedor, que foi o Green Book, o diretor Spike Lee, de Infiltrado na Clã, ele deu as costas e foi embora. O filme E o Vento Levou conta a história de Scarlett O'Hara, uma garota rica e mimada que é cheia de luxo, que é da nobreza sulista. Mas aí a guerra civil estoura e ela precisa sobreviver e se reerguer para recuperar tudo o que a guerra destruiu. Scarlett passa por um amadurecimento de uma forma cruel. No filme, a Scarlett chega a matar um Yankee. Eu vou explicar para vocês o que é um Yankee. Os Yankees eram os federalistas do norte e os confederados eram os agrários e escravistas. Portanto, E o Vento Levou, ele passa a ser visto dessa forma. Portanto, E o Vento Levou passa a ser visto de forma racista por retratar uma família sulista e ignorar totalmente aquele período obscuro e triste que foi a escravidão. Mas ele não deve ser esquecido nem tampouco ignorado pela geração nova e nem futuras gerações, por ser um grande filme e ter uma grande importância para a sétima arte. E após os seus 80 anos passados, talvez você, espectador, não se compadeça com o sofrimento de Scarlett, e sim dos negros que estão sempre à disposição dos ricos e brancos, que só se importam com o próprio bem-estar e o conforto de sua família, e que os escravos para eles não têm a menor importância. Lembram que lá no início do vídeo eu falei que tem um filme que a Disney se envergonha muito? Pois é, eu vou falar dele agora. Esse filme é A Canção do Sul. Os filmes da Disney, como nós sabemos, encantou gerações. E seus filmes, principalmente os clássicos, eles continuam encantando até hoje. E creio que continuará encantando futuras gerações. Mas A Canção do Sul é um filme que a Disney não quer que você veja. É um filme que a Disney trancou as 7 chaves e ele não quer que ninguém mais tenha acesso. Isso porque os estúdios da Disney se envergonham dele. O motivo? O filme é acusado de racismo. A Canção do Sul é baseado nas histórias do tio Remus, que foi adaptado da obra de Joel Chandler Harris, que conta a história do tio Remus, um contador de história. O filme ele aparenta ser inocente e fofo, porém ele contém sérios problemas de racismo, começando pelo estereótipo dos negros e a falta de representatividade deles. E assim como E o Vento Levou, os negros retratados em A Canção do Sul são pessoas sem cultura, pessoas sem o mínimo de educação para os padrões da aristocracia e com poucas instruções intelectuais. Outra coisa que se torna problema
é a época em que o filme se passa, que é o período da reconstituição dos Estados Unidos, onde a escravidão teria sido abolida. Mas aí o filme não menciona isso, deixando a entender que o filme é passado na época da escravidão e que os negros do filme ainda são escravizados, desde o mais velho até o mais novo. Toby, Tô aqui, Dona Dosh. este é meu neto Johnny. Ele é a luz dos meus olhos. Você vai tomar conta dele e mostrar a nossa plantação. E se ele arrumar confusão, dê um jeito Sim, nele. senhora. E vocês se lembram da atriz Hattie McDaniel, que eu falei aqui, que foi do filme O Vento Levou, que foi a primeira atriz a receber um Oscar de melhor atriz? Pois é, ela também está no elenco de A Canção do Sul. Seu papel em A Canção do Sul não é muito diferente de E o Vento Levou. Ela já interpretou outros personagens semelhantes em A Mascote do Regimento e Magnolia, O Barco das Ilusões. Nesses dois filmes que eu mencionei, a Hattie dá uma palhinha de seu talento como cantora. Mas aí, em A Canção do Sul, ela também canta. Eu vou botar esse trecho aí de A Canção do Sul, né, e vou botar a legenda aí para que vocês acompanhem. Mas é muito linda, é muito doce a voz da Hattie e eu amei essa música. Confiram aí. Sooner or later you're gonna be coming around. I betcha that I get you. You wait and see. Sooner or later you're gonna be hanging around. I betcha if I catch you, you'll hear from me. You're gonna knock on my door. You've done it before. Matter of factly, I don't know exactly when. But sooner or later you're gonna be hanging around and want my cooking again. You're gonna knock on my door. You've done it before. Na verdade, eu já esperava que você viesse. Cause sooner or later I know you'll be hanging around and want my cooking again. Mas não vai ter. Sempre dá um jeitinho de chegar na hora da comida. Vem trazendo umas 3 ou 4 varinhas pro fogo, né? Gente, a Hattie McDaniel, ela não foi a única a ser barrada no evento por ser negra. O ator James Baskett, ele foi impedido de ver a estreia do filme A Canção do Sul na Atlântida, né? E lá não permitia a entrada de negros. Apesar disso, a Disney reexibiu A Canção do Sul em datas comemorativas. A primeira reexibição aconteceu em 1954, em comemoração aos 10 anos de seu lançamento. A segunda reexibição foi em 1972. Depois, em 1973, numa sessão dupla para o lançamento do filme Aristogatas, e em comemoração aos 50 anos da Disney. Em 1980, ele foi reexibido para a comemoração dos 100 anos do conto de Joel Chandler Harris, no qual A Canção do Sul foi inspirada, no qual o Walt Disney era muito fã. E em 1986, para celebrar os 40 anos de A Canção do Sul. Mas essa foi a última aparição que A Canção do Sul fez e a Disney fez questão de bani-lo para home video. Foi aí que a Disney também se tocou que o filme tinha problemas desde o seu lançamento. Mas aí talvez você se pergunte, com esses problemas todos, A Canção do Sul, ele é um filme demérito? Óbvio que não. A Canção do Sul foi um marco para os estúdios Disney, por ser o primeiro filme a ter um protagonista negro e foi o primeiro filme a mesclar atores reais e desenho. Você pode reparar os desenhos contracenando com os atores. Eles interagem em luz e sombras nos cenários. Isso enche os olhos do espectador.
as histórias aventurescas contadas pelo tio Ramos, isso sem contar com as canções. Será mesmo que exterminar a Canção do Sul, a Disney vai se redimir com o público? Bom, é como um exemplo que eu dei no filme E o Vento Levou, né? O filme deveria, sim, ser lançado em plataformas de streaming, ser lançado em home video, mas aí com um prefácio de uma pessoa, né, de um especialista falando sobre o racismo, né, e o que o filme retrata na época. Eu agora vou falar de um filme que é 1000% racista. Esse filme é O Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação foi um sucesso na época do seu lançamento. O diretor D.W. Griffith era um racista assumido e não tinha o menor escrúpulo ou consciência pesada. Ele batia no peito e exaltava o seu ódio por negros. O Nascimento de uma Nação, ele já começa cuspindo ódio, com um preâmbulo que é muito nojento, muito asqueroso. Eu falei que o vídeo começa cuspindo ódio porque ele segue de um vômito nojento racista e nesse vômito tem tudo o que é de repugnante e asqueroso, com pedaços de imundícies e injustiças contra os negros. A porquice de suas injúrias raciais e sua execrável maneira de sujar a reputação dos negros. O filme, gente, além de promover o racismo, ele coloca os negros na posição de vilões, os rotulando de estupradores, pessoas ruins, pessoas abomináveis. E quem são os salvadores da pátria? Os membros da Ku Klux Klan, que vão lá e livram aqueles brancos indefesos dos negros que estão lá para fazer mal a eles. O filme ele começa com uma introdução que diz o seguinte: reivindicação para a arte do cinema. Não tememos a censura porque não pretendemos ofender com obscenidades nem com imoralidades, mas demandamos do direito de mostrar o lado escuro do erro para ressaltar, assim, a luminosidade da virtude. É a mesma liberdade que goza da arte escrita. Essa arte a que devemos a Bíblia e as obras de Shakespeare. Então vocês viram, né, que esse intertítulo ele é mascarado de um ódio racista, que está mais preocupado com sua repercussão negativa do que seu próprio conteúdo, né, que é racismo puro. Mas aí, após os créditos iniciais, segue-se de um outro intertítulo que vomita um preconceito dizendo: se nesta obra conseguirmos trazer à mente os horrores da guerra, que fique a mesma sempre como algo desprezível. Este esforço não terá sido em vão. Quando trouxeram os primeiros africanos à América, plantou-se a primeira semente da desunião. Daí em diante, o filme mostra os abolicionistas exigindo a libertação dos escravos. O filme tem atores negros, mas aí tem pessoas brancas com rostos pintados de preto. Em O Nascimento de uma Nação, os negros são interpretados de maneira caricata, grotesca, sem inteligência, preguiçosos, estupradores, agressores. Outra coisa incômoda é a exaltação dos membros da Ku Klux Klan. E para quem não sabe do que se trata, eu vou explicar. Ku Klux Klan se trata de uma organização que é composta apenas por pessoas brancas e sua posição política é a extrema-direita. Esse grupo terrorista ele persegue os negros. Infelizmente, o racismo não ficou para trás e não sabemos até quando isso vai se perpetuar. É lamentável também que essa organização segregacionista seja vista como a heroína que salvou o sul dos Estados Unidos da desordem e do atraso dos negros, colocando os negros em posições indignas,
moralmente e intelectualmente. O nascimento de uma nação pode ser inovador cinematograficamente falando, mas a sua temática, a sua ideologia e principalmente a sua mensagem faz com que muitos ignorem e com razão. Gente, muito obrigado por ter conferido esse vídeo, tá? Eu fiz uma longa pesquisa, eu assisti todos os filmes, né? Porque eu não posso aqui dar minha opinião, não posso falar sobre o filme sem ter assistido, né? E aí, eu espero que vocês tenham gostado, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos, se eles se interessarem por esse assunto, certo? E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Forte abraço.